Eu tentei durante muito tempo, mas foi muito tempo mesmo, transformar a minha vida financeira, conjugal, familiar, o meu interior, as minhas emoções, os meus traumas sozinha. Eu achava que eu tinha a possibilidade de mudar minha vida sozinha. Eu tentei de tudo. Eu tentei mudar o meu esposo, eu tentei mudar o seu comportamento, eu tentei mudar as atitudes erradas que ele tinha. Eu achava que conversar e conversar e conversar iria resolver e que o amor dele por mim faria com que ele mudasse. Esse é o pensamento de muitas mulheres quando se casam com homens que elas sabem que vai dar muito trabalho para elas. Mas elas imaginam que no casamento ele vai mudar e que o sentimento que ele tem por ela fará com que ele mude. E você está muito enganada. E eu vivi desde 2008, quando eu me juntei com meu esposo, até 2017, sofrendo, mas sofrendo muito, sem Cristo, sem esperança de um dia minha vida mudar. E eu tentei de tudo. Para mudar a minha vida financeira, eu trabalhei de várias coisas. Então eu sempre arrumava alguma coisa para me vender, para me empreender e não ficava parada. Mas as coisas, de fato, elas não fluíam na minha vida. Era como se tivesse um impedimento, uma barreira, me impedindo de romper. O meu casamento, então, era a maior dor da minha vida. Era o meu ponto fraco. O meu casamento era destruído e eu não tinha casamento. Eu era casada sem marido. O meu esposo saía numa sexta, voltava no domingo, enfiado nos vícios. Às vezes ele recebia durante a semana e esse dinheiro ficava todo no final de semana, nas coisas erradas. E muitas vezes, até sem dinheiro, ele conseguia ficar esse tempo todo fora. Porque sempre aparecia alguém para pagar alguma coisa. Porque o diabo, quando ele quer manter uma pessoa presa no sistema dele, ele providencia as coisas para que ela se torne cada vez mais presa. Então, eu tentei de tudo. Eu até orava, mas não me posicionava. Eu até frequentava a igreja, mas não me posicionava. Eu era daquelas pessoas que de vez em quando eu ia num culto de domingo, de vez em quando eu ia numa campanha, fazia uma campanha de quebra de corrente, de quebra de cadeia, de quebra de prisão, de quebra de não sei o quê, mas não tinha posicionamento. E assim eu fiquei durante muitos anos. De 2008, desde quando eu me juntei com meu esposo, até 2016, quando eu comecei a frequentar a igreja sem posicionamento. Em 2017, nós nos casamos no civil e no mesmo ano, em dezembro, nós nos batizamos juntos. E ali começou a transformação da minha vida, porque eu tomei atitude e um posicionamento. Quando eu me batizei, eu estava decidida que não dava mais para viver da maneira que eu estava vivendo. Eu já tinha experimentado de tudo sem Cristo. Todas as dores que o mundo podia me oferecer, eu já tinha experimentado. Eu já tinha tentado sem Ele e eu vi que sem Ele eu não conseguia. E eu quero dizer para você que sem Jesus você também não vai conseguir. Você vai se debater, você vai cansar. Você vai perder todas as suas forças, você vai ficar em depressão. Você vai entrar em crises de ansiedade, em crises de pânico, em diversos problemas emocionais e até psicológicos, por tentar resolver sua vida sozinho. É exatamente isso que acontece quando nós não enxergamos que sem Jesus nada podemos fazer. E quando o Senhor quer uma pessoa, não adianta, não tem para onde correr. Ele vai permitir diversas coisas acontecerem para que você abra os seus olhos espirituais e perceba que sem Ele nada poderá fazer. Tem mulheres que tentam quebrantar o coração do homem, chorando, dizendo o quanto está sofrendo, muitas vezes entrando em depressão e permitindo que a depressão a leve, para que o esposo olhe e veja: olha o quanto eu estou fazendo mal para ela. E você acha mesmo que uma pessoa cheia de demônios vai olhar para você e ter compaixão do quanto você está sofrendo pelas atitudes que ela está tendo com você? Não vai. Sem Jesus não dá. Empatia e compaixão só nascem no coração daquele que é nascido de Deus. No mais, as pessoas vão olhar para você e te desprezar. Desprezar sua dor, seu sofrimento. Não vão se importar com o que você está sentindo. Não vão. Você vai passar despercebida aos olhos de pessoas cheias de demônio. Elas não conseguem sentir empatia. Elas não conseguem sentir a sua dor, por mais que você demonstre que está sofrendo. Elas não conseguem parar de te ferir, porque elas estão sendo usadas pelo inimigo
para causar isso em você. E você, que é a parte que está sofrendo, precisa tomar uma decisão e uma posição. Porque muitas vezes, ora, faz campanha, faz voto, mas não se posiciona. Não toma uma decisão. Qual é o posicionamento que eu preciso tomar? Não é só ir para a igreja, não é só orar. É decidir seguir a Cristo, sem olhar para trás. Eu tomei uma posição. Eu me converti, eu batizei, e ali eu já entendi que não tinha como eu voltar para trás. E também não queria mais voltar para trás. E então eu procurei meios de romper. Não apenas deixar a velha criatura, mas deixar que a nova criatura fosse cada vez mais alimentada. E então comecei a buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Logo mais eu comecei a ler a palavra, a entender a palavra, deixar com que a palavra falasse ao meu coração. E olhando para trás e percebendo o quanto eu havia errado, tentando mudar pessoas, o meu esposo, pela força do braço. E então eu percebi que o que mudaria a minha história era eu me entregar de vez ao Senhor e permitir que Ele transformasse a minha vida. E assim eu fiz. Eu me entreguei de verdade às coisas do Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor e eu fui renunciando coisas que o Senhor pediu para que eu renunciasse. Eu fui renunciando diversas coisas. Eu fui me quebrantando na presença de Deus e deixando que Ele moldasse o meu caráter. Eu estava decidida. Que acontecesse o que acontecesse, eu não podia e nem queria mais olhar para trás. Eu já estive do outro lado e eu sabia que do outro lado não tem esperança. Não tem, a vida só vai de mal a pior. Eu quero dizer para você que o seu posicionamento vai mudar a sua história. Enquanto você tentar mudar pessoas na força do seu braço, você vai se cansar. Agora, quando você se entregar para o Senhor, decidir obedecer a Deus, renunciar o pecado, renunciar o mundo e seguir a Cristo como Ele quer, do jeito que Ele quer, atender o seu chamado. Porque muitas vezes tem pessoas que têm chamado de Deus, tem pessoas que foram escolhidas para servir a Deus, para exercer uma obra no reino de Deus. E elas rejeitam esse chamado e começam a sofrer em diversas áreas da vida. Eu era uma delas. E é por isso que eu sofri tanto na minha vida, por negar o meu chamado e negar aquilo que Deus queria fazer através de mim. O Senhor mudou a realidade da minha vida. O Senhor mudou a realidade da minha história. Transformou meu casamento, mudou o meu interior. O Senhor me deu dons, o Senhor me tratou de dentro para fora. Ele veio curando as minhas feridas lá do passado, em um processo longo, mas que foi muito eficaz para que eu estivesse aqui hoje. Talvez eu possa até te frustrar hoje, mas eu quero dizer para você que as suas orações sem posicionamento não vai adiantar nada. Eu quero dizer para você que ouvir vídeos cristãos, ouvir pregações e não tomar uma atitude na sua vida, não tomar um posicionamento não vai adiantar nada. Testa, faz o teste, faz uma prova com Deus, se entrega de verdade. Toma posição diante do Senhor e faz uma prova com Deus. Em 2025, eu quero ver se Deus não muda a sua vida. Faz uma prova com Deus. Diz, Deus, eu vou me entregar. Se o Senhor tiver obra para fazer na minha vida, eu vou fazer. Me mostra o que eu preciso fazer. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Nem que seja em sonho, Ele vai falar no seu interior, Ele vai arrumar uma maneira de falar com você. Se disponha nesse ano de 2025. Tome uma posição se você está cansado de viver a realidade que você tem vivido. Qual é a área da tua vida que Satanás tem martirizado você? Que o inimigo tem pisado na tua cabeça? A tua falta de posicionamento faz você ficar debaixo dos pés do inimigo. Mas quando você toma posição e acessa a autoridade que Deus te deu, no mundo espiritual, sua vida tem uma reviravolta. Uma reviravolta. O Senhor te dá uma autoridade imensa para você mudar a sua realidade. Não é a força do seu braço que muda a sua história. Não é a força do seu braço que muda a sua vida financeira, que muda a sua realidade financeira. Não é a força do seu braço que muda a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua casa, a maneira como você tem vivido. É posicionamento, é entender o que Deus tem comigo, o que Deus quer de mim, qual é o meu propósito, por que eu nasci, por que eu estou aqui. O Senhor conta com você. Quando eu entendi que Deus contava comigo, eu entendi que muita coisa na minha vida não dava certo porque eu deixava de cuidar das coisas de Deus para cuidar de mim. Sendo que de mim quem cuida é Deus. Eu preciso fazer para Ele. Eu preciso fazer para o reino. Eu preciso produzir para o reino. Em primeiro lugar, as coisas de Deus.
E as outras coisas, as minhas coisas, essas mesmo, que eu já tentei tanto resolver e não consegui, o Senhor vai tratar de cada uma e colocar cada uma no lugar. O coração do seu esposo e da sua esposa será quebrantado quando os seus joelhos baterem no chão e tiverem de concordância com a vida que você vive com Deus. Porque muitas vezes a sua oração não tem concordância com a vida que você leva. Eu oro uma coisa, mas vivo outra. Leia a Bíblia, seja confrontado pela palavra, deixe o Espírito falar ao teu coração. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você nunca mais é o mesmo. Mas leia a Bíblia com o coração quebrantado. Ora antes de ler e leia com o coração quebrantado, disposto para que essa palavra venha entrar no seu interior e te mostrar o quanto você está errado e o quanto você precisa mudar. Posicionamento em 2025. Posicionamento. É isso que o Senhor espera de você. Deus tem muito mais para fazer. Mas existem pessoas, infelizmente, que não querem se posicionar. Elas querem vitória, milagre, providência, vida transformada, portas abertas, mas elas não tomam uma posição. Elas querem vencer Satanás pela força do braço. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. O seu posicionamento muda a sua história. Eu me posicionei e Deus mudou a minha história. Foi difícil para mim aceitar o chamado de Deus na minha vida. Foi difícil para mim abrir a minha boca e falar do amor de Deus para as pessoas. A timidez, a vergonha, o meu jeito pessoal. Mas o Senhor veio quebrando todos esses impedimentos. E eu entendi que eu preciso me movimentar para Deus, me movimentar no mundo espiritual, para que só então as coisas comecem a fluir na minha vida. A obediência nos dá uma chave de acesso a portas que jamais se abririam se nós estivéssemos em desobediência. Pense bem sobre isso. Como tem sido a sua vida por não se posicionar? Como você tem vivido por não se posicionar? O quanto você tem sofrido por não se posicionar? Deixa tudo para trás e começa a seguir Jesus de verdade. Que 2025 seja um ano de posicionamento para que a sua realidade venha a ser mudada. Pense bem sobre isso. Tudo o que você precisa, que você luta, que você ora, que você tem um sonho que Deus transforme, só serão transformados quando você se alinhar à vontade de Deus. Quando você se alinhar verdadeiramente à vontade de Deus. Para de ser desobediente. Se posiciona. Para de dizer que você não dá conta, que é difícil demais, que você não vai conseguir. Você não vai conseguir se você continuar agindo do mesmo jeito, com as mesmas atitudes. Aí, de fato, você não vai conseguir. Antes desse ano virar, coloca os seus joelhos no chão. Faz um compromisso com Deus. Entrega a sua vida verdadeiramente a Ele. Faz uma nova aliança. Toma um posicionamento e segue a Cristo de verdade. Deixa Ele fazer na sua vida do jeito dele. Viva o que Deus tem para você. Se Deus tem um chamado na sua vida, está na hora de você ceder. Ou você vai morrer negando. O preço é muito alto. Não escolha morrer em desobediência. Se entrega para Ele de verdade. Dá o controle de uma vez por todas. Você entrega causas na mão de Deus e pega de volta. Você entrega situações na mão de Deus e pega de volta. Você não deixa Deus trabalhar. Você não deixa Deus agir. Você sempre está agindo do seu jeito, da sua maneira, arrumando um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Você não percebe que o seu jeitinho só está piorando as coisas. Lava as mãos. Muda as estratégias. Entrega o controle de uma vez por todas. Deixa Deus trabalhar. Homem e mulher de Deus não perde batalha, não. Não perde batalha. Se Deus está contigo, não existe gigante que prevalece dentro da sua casa. Se Deus está com você, não existe gigante que prevalece dentro da sua família. Todo gigante cai na autoridade do nome de Jesus. Todo gigante cai diante de uma pessoa cheia da unção de Deus. Diante de uma pessoa cheia do poder de Deus. Os gigantes de dentro da tua casa só vão cair quando você se posicionar. Do contrário, continuarão te ameaçando, lançando palavras de derrota que te causam medo, que te paralisam. Mas quando você entender quem você é em Deus e para que Ele te chamou, esse gigante vai cair por terra. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você que se você se posicionar, Deus muda a sua história. Se você se posicionar, Deus muda a sua realidade. Deus muda lá dentro da sua casa. Deus muda seu casamento. Deus muda seu interior. Tem muita coisa que o Senhor quer tratar com você. Mas você precisa se decidir. Tudo isso vai do seu querer, da sua vontade. O Espírito de Deus, Ele está pronto. Ele está pronto. Sempre Ele está pronto para operar uma grande obra.
mas depende de você, do tanto de acesso que você vai dar para ele. Pensa bem sobre isso. Quem sabe você seja uma dessas pessoas que já tentou de tudo e nunca nada mudou. Tenta com Cristo agora. Mas é de verdade. De verdade. Tenta com mudança de vida, que você vai ver o que Deus vai fazer. Todo aquele que decide caminhar com Cristo, ele já é mais do que vencedor. Todos os gigantes irão cair quando você se levantar.